Meus amigos e irmãos, uma das passagens mais conhecidas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e talvez uma das mais atuais, é a que está escrita por São Lucas no capítulo 16, no capítulo 12 do seu livro, dos versículos 22 ao 33. Não custa nada nós lermos algumas partes desse trecho. Quando Jesus Cristo diz aos discípulos, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, se terão o suficiente para comer ou para vestir-se, pois a vida é mais que a comida e o corpo é mais que a roupa. E depois o Senhor Jesus Cristo disse: observem os corvos, eles não plantam nem colhem, nem guardam em celeiros, pois Deus os alimenta. E o Senhor Jesus Cristo pergunta: qual de vocês pode, por mais preocupado que esteja, acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Se não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? Mais adiante o Senhor Jesus Cristo diz: pois não se inquietem, nem com o que comer ou com o que beber. Busquem acima de tudo o reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. E finalmente no versículo 33 e 34, o Senhor Jesus Cristo diz: vendam seus bens e deem aos necessitados. Com isso ajuntarão tesouros nos céus, e as bolsas nos céus não se desgastam nem se desfazem. Seu tesouro estará seguro, nenhum ladrão roubará, e nenhuma traça o destruirá. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Então, irmãos, é preciso, antes de mais nada, nós contextualizarmos essas palavras de Jesus Cristo. Ele estava se dirigindo aos discípulos que abriram mão, a maioria deles, de suas profissões, de seus meios de vida, para entrarem numa jornada, numa aventura, de se tornarem evangelistas, de propagarem as boas novas, a depender apenas da fé que eles tinham aprendido com o Senhor Jesus Cristo. Aqui o Senhor Jesus Cristo não está defendendo a indolência ou a despreocupação, desleixo com a vida, de maneira nenhuma. Depois dos discípulos, o próprio apóstolo Paulo, que foi, no meu modo particular de ver, o mais produtivo, o que mais desbravou campos e anunciou o mundo afora o Evangelho de Jesus Cristo, criando comunidades, criando igrejas. O próprio Paulo, ele se dividia entre a tarefa de evangelizar, de ensinar, de construir comunidades e o trabalho como fazedor de tendas. Então não há aqui margem para nenhuma interpretação, como a pensarmos que Jesus Cristo está ensinando que a gente não deve trabalhar, não deve ser diligente naquilo que Deus nos confia. O próprio ensino dos apóstolos vai trazer toda uma ética a respeito do comportamento dos cristãos, de como eles devem procurar viver com dignidade, sem depender de outras pessoas, não é? Batalhando pelo próprio sustento. Então, essa é a primeira contextualização que nós fazemos. A segunda é só nós observarmos o que vem antes dessa passagem. O que vem antes é a parábola do rico insensato. Alguém que, conforme contou Jesus na parábola, estava muito preocupado em acumular bens, tesouros, riquezas, né, para os seus dias finais. E Jesus, na parábola, caracteriza essa pessoa como uma pessoa insensata, uma pessoa que está com o coração nas coisas erradas, porque está muito preocupada em acumular tesouros para os seus dias finais. Tanto que o próprio título dessa passagem que eu li, conforme está aqui na versão da minha Bíblia, é O Ensino sobre Dinheiro e sobre Bens. É disso que o Senhor Jesus Cristo está falando, quando exorta os discípulos a não ficarem ansiosos com as coisas materiais.
a não acumularem, a não terem medo dos períodos de crises. Nesse sentido, é uma passagem muito atual para nós, porque nós estamos aí todos, cristãos e não cristãos, impactados com esse vírus que está assolando partes da população mundial. A maior parte dos países está preocupada, governantes tomando medidas duras que ameaçam a economia, a sobrevivência econômica de muitas pessoas. Então, há todo um clima de apreensão justificável, não é? Porque o coronavírus tem dizimado a vida de milhares de pessoas em diversos países. E agora está no Brasil, com um número crescente de casos. As estatísticas apontam que isso vai se acelerar, o sistema público de saúde está se preparando e muitos negócios, muitas empresas, muitos informais, muitos trabalhadores estão apreensivos, sobretudo, em como vão sobreviver, como vão ganhar o pão. O que é que os governos podem fazer para assegurar o mínimo de estabilidade e de sustentabilidade econômica nesses momentos de crise aguda que nós estamos começando aqui, no caso do Brasil, a viver? Nesta direção, o ensino de Jesus Cristo, ele é importante para aqueles que creem. Porque eu tenho para mim que o Senhor Jesus Cristo está focando em pelo menos 4 conselhos, 4 orientações que servem para aqueles que creem. A primeira delas é que Jesus está dizendo, olha, a vida é mais importante do que tudo. A vida é mais importante do que tudo. Nós nos pegamos no dia a dia, no cotidiano, batalhando pela sobrevivência, não é? Muitas vezes nos estressando em situações do dia a dia, preocupados com o futuro. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo que a vida e também, sobretudo, a saúde é mais importante do que tudo. Para mim, a grande lição desse tempo que nós estamos vivendo, a vida é mais importante, a saúde é mais importante. Os governos, desde os governos até as nossas vidas individuais, uma escala de valores tem que ser invertida. A vida é mais importante, até mesmo do que desenvolvimento econômico, do que certas percepções de desenvolvimento econômico, no plano das sociedades de maneira geral e no plano individual, no plano da nossa sociabilidade também. A grande mensagem de Jesus Cristo para os seus discípulos nós podemos trazer para hoje é isso. O importante é a vida, o importante é a saúde. O importante, a segunda lição que nós aprendemos aqui, é a escala de prioridades. Porque se para os discípulos, para os cristãos, o Senhor Jesus Cristo estava dizendo, olha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, quer dizer, a vontade de Deus, o governo de Deus sobre suas próprias vidas. E vocês não vão ficar ansiosos, porque há um cuidado de Deus. Jesus Cristo estava falando para os que criam nisso, para os seus discípulos. E está convidando, claro, outras pessoas a crerem nisso, a confiarem nisso. Então, se para o Senhor Jesus Cristo, o importante para os discípulos era estar com o coração nas coisas certas, porque é assim que ele finaliza essa passagem, ele diz, onde o seu tesouro estiver, ali estará o seu coração. Jesus Cristo está falando de prioridades para os seus discípulos. Então, a segunda lição que eu vejo para os tempos atuais é essa. Quais são as prioridades, as nossas prioridades? As prioridades das sociedades, as prioridades dos governos. Nos deparamos com uma situação dessa, é quando percebemos aquilo que é realmente importante, aquilo que merece o dispêndio das nossas energias, o dispêndio da nossa inteligência, os nossos esforços. O que é importante? Todos nós devemos nos perguntar hoje. Governos devem perguntar. Pessoas de diferentes credos religiosos devem perguntar o que é realmente importante. E nós cristãos também, muitas vezes perdidos em nossa religiosidade, em nosso farisaísmo, devemos nos perguntar o que é importante para a nossa fé, para a nossa prática também. Então, essa é a segunda lição que a passagem
de Jesus Cristo, as palavras de Jesus Cristo para os discípulos nos deixam. A terceira lição é o enfrentamento do medo. Vejam, o medo é uma característica inerente ao ser humano. É o que nos faz, muitas vezes, sobreviver. Aquela reação ao perigo automática, do piloto automático, que cada um de nós tem em relação a diversas coisas que nos acontecem. Desde as pequenas, que ameaçam o nosso conforto, o nosso status quo, a nossa comodidade, os nossos valores, as nossas crenças, até coisas maiores, como essa epidemia que está assombrando a humanidade. Ninguém está imune ao medo, mas o Senhor Jesus Cristo está exortando os discípulos no início da sua jornada a que eles não se deixem consumir pelo medo, a que eles não se deixem destruir pelo medo. Eu acredito que essa é uma palavra para nós também. É uma mensagem para nós também. Vamos à luz daquilo que Deus nos dá, à luz da sua presença, resistir ao medo, controlar o medo, levar diante de Deus as nossas preocupações, pedir a Ele que apazigue nosso coração, o nosso espírito, que reforce as nossas estruturas, que nos dê condições psicológicas, emocionais de lidarmos com esse fenômeno, com essa ameaça do coronavírus. Esse é um tempo de nós, então, nos revestirmos em Deus, na força que vem dele, de vigor, de esperança, e através disso vencermos o medo. É possível nós vencermos o medo. No Senhor, em Deus, é possível. O Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos: não tenham medo, não se deixem consumir pelo medo. É a terceira lição, a terceira mensagem que nós podemos extrair dessa passagem bíblica. E por último, o Senhor Jesus Cristo está falando sobre generosidade. Porque vejam, ele está dizendo aos discípulos: vocês vão para uma jornada imprevisível. Vocês abriram mão de suas profissões. Vocês vão a lugares distantes levar a boa nova. Vocês vão depender do cuidado sobrenatural de Deus, da providência, muitas vezes da solidariedade de outras pessoas. Então, aquilo que vocês têm, diz o Senhor Jesus Cristo, vendam, deem aos necessitados, comecem a juntar tesouros espirituais. Ele está fazendo referência aqui quando diz: ajuntem tesouros no céu. Então, essa é uma mensagem para hoje. Há muitas pessoas aí que estão fazendo o inverso, correndo para os supermercados, né? Olhando o saldo da conta, quanto tempo vai durar. Né? Pessoas que acumularam recursos e as que têm pouco também, que têm menos, muito preocupadas com o que vão comer amanhã. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que essa é uma oportunidade para generosidade, não para retenção, não para se acumular, não para confiar no que se tem. E muitas pessoas também, por outro lado, né, vendo o lado positivo, estão exercitando essa generosidade, essa solidariedade. Não há outra coisa que vai salvar a humanidade. E negócio de apostar no individualismo, na competição, isso além de ser anticristão, antibíblico, isso é o desastre da humanidade. Só o que vai nos salvar é a solidariedade, é o amor, é a generosidade. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo aos discípulos: vendam o que vocês têm, dê aos pobres. Como a igreja esqueceu isso? Eu lembro lá em Atos dos Apóstolos, quando essa igreja era primitiva, começava a se organizar, houve uma grande fome, a primeira coisa que os apóstolos fizeram foi reunir colheitas, né, de ofertas, de doações, para socorrer os pobres. Quantos cristãos estão se mobilizando para isso, nesse momento em que os mais pobres vão ser os mais ameaçados, estão em maior perigo? Então, é a quarta mensagem que o Senhor Jesus Cristo deixa para nós, né, nessas palavras que ele dirigiu aos discípulos. Por isso tudo, porque a vida é mais importante, ensina Jesus Cristo, porque é fundamental colocar o coração nas coisas certas, escolher as prioridades certas, porque nós podemos vencer o medo pela fé, e porque nós temos a oportunidade de exercer generosidade nesse tempo de crise, é que eu acredito que esse texto da palavra do Evangelho de Lucas, ele é fundamental, ele é uma mensagem atual
nesses tempos de coronavírus. Que todos nós possamos nos deixar alimentar um pouco por essa palavra e reforçar a nossa esperança, a nossa fé e a nossa disposição de enfrentar isso tudo com generosidade, com paciência, não é? Sobretudo, recebendo de Deus a capacidade para isso. Um abraço a todos, obrigado aos meus amigos, aos meus irmãos.